Gravação iniciada. Ok, dando sequência à leitura do voto, que nós precisamos de interromper, do item 76, Satelital Brasil, de relatoria da conselheira Renata. Já tinha feito a leitura do relatório, estava na metade do voto. Então, retomando a leitura, Renata. Ok. A gente estava falando da narrativa da Fazenda na Lavratura do Alto. Então, por conta daquelas razões, na comprovação com relação às notas, o auto foi lavrado em si, lavrado o auto de infração por exigência do PIS e da COFINS derivado das glosas de crédito decorrentes da não cumulatividade, porque o contribuinte não teria logrado comprovar a aquisição das mercadorias mediante a apresentação das respectivas notas fiscais e demais documentos que seriam o suporte fático a legitimar a sua escrituração fiscal. Vê-se, portanto, que a fiscalização arcou com seu dever. A autoridade fiscal reconstruiu a apuração feita pela contribuinte, já que é ausente a comprovação de despesas lançadas na contabilidade e utilizadas na apuração de créditos. Impostas as glosas e recomposta a apuração, foram apuradas contribuições devidas e não recolhidas, resultando na constituição de ofício do crédito tributário. Cabe agora ao contribuinte trazer as razões que justifiquem a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso aqui, a Fazenda. A recorrente insiste em se defender com o argumento de que a falta de comprovação das aquisições se deu em razão do extravio de documentação pela empresa terceirizada, responsável por sua guarda. Situação essa que estaria evidenciada por meio de boletim de ocorrência. Entretanto, da leitura dos autos, constata-se que não houve ajuntada de referido boletim de ocorrência, mas de uma declaração de extravio de documento ou de objeto lavrado perante a Polícia Civil do Estado de São Paulo, conforme folha 2072, datada de 6 de outubro de 2018, com vistas a instruir segunda via de documento. Conforme eu colei aqui para vocês essa declaração de extravio. Tendente, tanto que aqui ele até coloca, né, que não vale para fins de habilitação, quando você, enfim, perde algum documento, seria aquela mesma declaração. Identidade, enfim, é uma declaração, na verdade não é um boletim, até porque não tem crime aqui, então não haveria que ser lavrado de fato um boletim. A esse respeito, a DRJ pondera que esse documento foi lavrado 10 anos após a ocorrência dos fatos que geraram a autuação em 2008, invernos. É interessante notar que a declaração de extravio de documentos apresentada à autoridade fiscal no decorrer do procedimento de diligência teria sido lavrada em 2018, 10 anos após os fatos que levaram à autuação. Ora, nessas condições, nem a alegação, nem o documento comprovariam o extravio, podendo servir como justificativa para a falta de comprovação. Aí, voltando às minhas palavras, é demais de estar... Posso falar? Eu só peço, por favor, para alguém fechar, que está dando interferência aqui para mim. Eu acho que Cintia e Pedro estão com o microfone... Obrigada. Ademais, destaco que é do contribuinte o dever de guarda da documentação fiscal e documentos que corroboram a escrituração até ultrapassado o prazo prescricional de 5 anos para a propositura da ação de cobrança, visando extinguir o crédito tributário definitivamente constituído, conforme artigo 195, parágrafo único do Código Tributário Nacional, que eu abaixo transcrevo a vocês. Assim, se o contribuinte falha quanto ao seu dever de guarda, não deve a administração tributária suprir a sua dissídia. Resta ao contribuinte, a sua escolha, buscar junto à empresa que deu asa à perda da documentação a adequada reparação de danos que vier a sofrer. Sobre o tema em textilha, confira o seguinte julgado deste conselho. Apesar de ser caso de imposto de renda, está aqui. Cabe ao contribuinte guardar e conservar os livros contábeis e fiscais e a documentação de suporte. Havendo extravio ou furto, é do contribuinte o ônus de fazer prova de tal fato, bem como de refazer a escrituração com os elementos disponíveis. Foi um voto de abril de 2016 do relator Paulo Jackson da Silva Lucas.
Quanto à alegação de que houve a apresentação de livros contábeis e fiscais, inclusive os de entrada e saída de ICMS, que comprovariam a aquisição de mercadorias, tem que concordar com a DRJ, argumentando acertadamente que os livros fiscais são requisitos de segundo nível, ou seja, são transcrições dos documentos originais que acompanhadas das transações comerciais. Na falta dessa fonte primária de informação, os livros fiscais pouco mais são do que relatos sem substância. Assim, não serviriam por si como elemento probatório para dar suporte às despesas registradas pela contribuinte e glosadas pela autoridade fiscal. Ainda mais quando foram requisitadas as notas que teriam servido como base para os lançamentos contábeis. Nesta toada, observa-se que antes da prolação do acórdão recorrido, o julgamento foi convertido em diligência por 2 vezes, uma vez que a contribuinte logrou trazer aos autos comprovação da aquisição de parte das mercadorias adquiridas por meio de notas fiscais e conhecimentos de transporte. Confira abaixo pequeno trecho extraído do relatório da 2ª diligência, datado de 8 de novembro de 2019. Conforme acima demonstrado, constata-se que o contribuinte efetivamente comprovou operações de aquisição de mercadorias para revenda no valor total de R$ 2.390.497,56 e de frete no valor total de R$ 166.556,05, que, confrontados com as bases de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS sobre as quais foram constituídos os créditos tributários impugnados, ainda restam operações não comprovadas no valor de R$ 2.599.165,39, sobre o qual incidem as contribuições sociais do PIS e da COFINS pelo regime tributário da não cumulatividade, cujos valores principais e os acréscimos legais correspondentes devem ser calculados, levando-se em consideração os respectivos períodos de apuração mensal, conforme discriminado. Voltando às minhas palavras, instada, portanto, a se manifestar, a contribuinte se insurge, em resumo, contra a diligência, argumentando que, nada obstante a oferta de documentos juntados, foi anexado aos atos o livro de entrada e saída de ICMS, que, ao seu ver, faz prova da existência das notas fiscais encontradas fisicamente, e também faria prova da existência das notas fiscais não encontradas. Os livros de ICMS foram ignorados pela fiscalização, que poderia ter notificado aos fornecedores de produtos emissores das notas fiscais, assim como a Secretaria de Fazenda dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, a fim de fazer prova daquelas aquisições nos termos do artigo 17 e 23 do Decreto 7574 de 2011, combinado com o artigo 199 do Código Tributário Nacional, argumento esse reiterado em recurso voluntário. Também nesse ponto, não assiste razão à recorrente. Como bem relatado pela decisão de piso, não compete à autoridade fiscal suprir as lacunas probatórias verificadas na escrituração contábil e fiscal da contribuinte, intimando a fornecedores ou menos secretarias de fazenda para comprovação de lançamentos e apurações que realizou. Esse ônus não lhe cabe, mas sim ao contribuinte, que, como assinalado a Lures, tem o dever de guarda da documentação comprobatória até findar o lapso do prazo prescricional para a ação de cobrança do crédito tributário constituído. Dado obstante, frise-se que em momento algum houve a contestação dos registros fiscais da recorrente. O que lhe foi solicitado foi a comprovação do que ali lhe foi escriturado, fato que não foi totalmente por ela alcançado. Nesse contexto, confira-se recente julgado a 2ª sessão deste Conselho, no Acórdão 2301-008-2003, de relatoria da conselheira Fernanda Melo Leal, que, embora tratando de outro tributo, o raciocínio quanto à prova é o mesmo, diz a ementa que a apresentação de documentos deficientes autorizaria o fisco a lançar o tributo que reputa devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em contrário. O recurso pautado unicamente em alegações verbais sem um amparo de prova material não desincumbe a recorrente do ônus probatório. Desta forma, como a recorrente não trouxe aos autos novos elementos de prova a infirmar a autuação, não se desincumbiu ela completamente de sua obrigação, ou seja, de comprovar as despesas que lançou em sua contabilidade e que serviriam de base à apuração de crédito do PIS
e da COFINS na não cumulatividade. Onde é exposto, conhece e nega o provimento ao recurso voluntário. É como voto, presidente. Ok. Obrigado. Algum esclarecimento? Alguma dúvida? Eu fiquei com uma dúvida, presidente. Renata, você mencionou aqui no voto que teve diligências, né? E que algumas notas, se constatou que acharam essas notas e que elas dariam direito ao crédito. Mas daí ficou por isso mesmo? Porque na adesão da RJ não deu nada e aqui a gente não está dando nada? Ela deu até a diligência. Ela foi parcial o provimento da RJ. Então, eu acho que está errado no seu voto lá em cima, falando que negou o provimento. Ou eu vi errado aqui. Julgou improcedente. A gente está fazendo 76, 2011, 11, certo? Isso, não. A unanimidade de voto julgou improcedente a manifestação de conformidade. Não, então eu esqueci, eu não mudei aqui. Julgou improcedente em parte a impugnação. A emenda transcrita abaixo está procedente em parte. Ah, tá. Impugnação, tá. Entendi. Então, o que foi dado foi justamente o que foi objeto das diligências. Exato. Tá. E, diferente do caso anterior, eu vi que aqui o livro do ICMS está inteirinho. Sim. Né? Tem livro razão também. Só não tem a corporificação do livro. Não tem a nota. Isso. Não tem a nota. Então, porque tanto no Código de Processo Civil quanto no RIR está escrito que os livros fazem prova, né? Você tem que desconstituir o que está no livro, caso você entenda que aquilo não é verdade, né? Então, o livro faz prova. Não, entendo, é um posicionamento, só que ele não comprovou o que está no livro. O livro eu posso colocar o que quer que seja ali, se eu não comprovar o que está escrito, por mais que ele faça a prova, ele faz prova acompanhado das razões pelas quais ele escriturou. Ele foi dado a oportunidade algumas vezes aqui para apresentar, ele mesmo diz que realmente as notas foram extraviadas e só apresenta a parcela delas. Foi por essa razão que foi... Não, eu entendo, é complicado. É que aqui eu só tô vendo boa fé do cara, sabe? Ele comprovou uma parte, pra mim não faz sentido realmente falar em BO, porque não tem nada de crime aqui. Eu avaliei esses pontos todos, mas... Porque qual seria o prejuízo da gente baixar a diligência para ser considerado o que está... Bom, ele não vai achar mais nota, né? Se o colegiado quiser a nota, ele vai ter mais nota. Vai cair no aspecto da nota de novo. Alguém caiu, gente? Não, né? Era o duplo da CIT. Ah, tá. Porque eu vi que mudou sem querer o negócio que eu falei. É que eu caí e voltei. E aí, caso baixasse a inteligência, eu pensei nisso, confesso, vai cair na mesma coisa, de apresentar nota que não vai ter, vai voltar com a diligência, enfim. É que eu não sei, é que por ser auto de infração, né? E por não ter nada que desdiga o livro, não sei. Já joguei bastante nada. Mas não tem nada que desdiga o livro, porque o cara não tem os documentos que lastreiam. Foi nessa linha. Esse é o ponto, né? Que senão ficaria muito fácil, Thaís. Eu sou autuado. Eu apresento. Não, eu concordo. Eu não tenho e o ônus da prova é do fisco para provar que aquilo está errado. Eu só estou chateada porque é auto de infração, né? Então, eu assim... também tive essa experiência que você está tendo agora, mas eu não consegui sair dessa sinuca, né? Isso é a nota fiscal, gente. Tem que ser o fiscal solicitou o documento que comprova a existência da operação, né? Que é justamente decorrência da nota fiscal que o livro vai ser escriturado. E aí, você falhar com o dever de guarda. E por que você falhou? Agora o fisco tem que dar o direito sem a prova, eu não vejo como. Eu acho não tem como, né? Está certo. É uma pena, mas... Eu não veria como voltar para a unidade de origem, e eu já sei o que vai voltar. Quando for para a unidade de origem... Não tem a nota. Tem a nota, não tem crédito. Não tem o que fazer aqui mesmo.
infelizmente. E a DRJ até falou aqui, né, a questão da distribuição do ônus da prova também, né? A própria Renata falou. A Renata também falou. Duas diligências, né? A Renata, acho que ela tratou isso aqui no voto e a DRJ também tratou na decisão. Não, mas o meu ponto mesmo era, eu estava achando que as notas que ele tinha achado não tinha sido dado crédito, mas então foi. Tá. Só não foi computado que ele realmente não demonstrou. Aí, tanto que eu entendo até o contribuinte querendo, de alguma forma, baixar para que as fazendas apresentem, mas por que ele também não buscou junto às fazendas? Sim, ele poderia ter feito isso junto aos fornecedores, eventualmente, né? Pedido aos fornecedores. Tá certo. Estou pronta para votar, presidente. Então vamos lá. Pedro, como vota? Tá mudo, Pedro. Acompanhar a relatora. Cíntia? Eu acompanho a relatora. Silvio Renan? Com a relatora. Carlos Roberto? Com a relatora. Sabrina? Acompanho. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho, então acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Uma folga para a Renata agora, uma folga curta, né? Presidente, está chovendo bastante aqui, viu? Se acontecer alguma coisa, eu tenho que voltar do celular. Ok, aqui já não, aqui está um sol, o céu de Belo Horizonte está bonito hoje. Vou puxar aqui um pouquinho, daqui a pouco eu retorno. Próximo 77 da pauta, Unimed de Nova Friburgo. Silvio Renan. Bom, aqui é recurso voluntário intempestivo, tá? Eu estou não conhecendo do recurso. Em relatório eu vou escrever o objeto processual, é mais um daqueles de ato cooperativo e ato não cooperativo, que a fiscalização, se olha, contribuinte, você não está me comprovando que é ato cooperativo e que não é ato cooperativo. Então, a DRJ vai acompanhar esse entendimento da fiscalização, tá? E o contribuinte agora, recorrendo ao CARF, vai defender, basicamente, que ele pratica, que todos os atos praticados são atos cooperativos, então não deveria incidir a contribuição. Esse é o relatório, mas até evitando adentrar muito no tema, o meu voto é basicamente pela intempestividade. Então, a ciência do acórdão foi dada pela intimação 080 de 2014, em 25 de março de 2014, e o prazo se encerraria em 24 de abril de 2014. Então, eu faço constar a intimação que foi feita à ciência, a folha da intimação 816, aliás, a folha do AR 816-817, e como o último prazo seria dia 24 de abril, e o contribuinte apresentou só em 28 de abril. Isso não é feriado, não é Semana Santa. É isso que eu estou olhando aqui, se não era Semana Santa. Tiradentes é dia 21, se não me engano. Isso. E aí a sexta-feira da Paixão antes. Enfim, não é. É na semana anterior e no início da semana. E não tem a Santa da Cidade. Até eu procurei se é feriado estadual, não tinha nem nada, então. A sexta-feira santa foi dia 18 de abril, em 2014. Então, não fiz 10 vezes a verificação, não encontrei realmente nenhum feriado, nenhum motivo. O contribuinte não traz uma preliminar de tempestividade, se fosse um caso realmente muito fora do normal. Então, eu não conheci do recurso. Ok, situação simples. É o sonho de todo mundo pegar um caso assim. Então, especialmente quando ele é grande, né? Muitas horas, né, Renan? Isso não é tanta, não. Então, tá bom. Ok, gente. Pedro Bispo. Eu acompanho a relatora, presidente. Ok. Cíntia? Tá correta a decisão, mas porque a contribuinte, se fosse o caso, deveria até trazer alguma prova de feriado local ou de impedimento do prazo, mas enfim, está correto. Ok, mas o que é intempestivo é o recurso, né? Então como é que ela traria? Não, no caso, se fosse feriado local ou algum motivo local com relação à tempestividade, mas como o Renan falou, ela nem abordou a tempestividade. Então, da mesma forma. Renata? Eu acompanho o relator. Ok, Carlos? Acompanho. Sabrina?
Acompanho. Thaís? Tá contando a Thaís. Eu tô, porque na verdade foi sexta-feira, o dia 25. É sério, não, Renan, então tá errado aqui do voto. Eu acho que continua intempestivo, mas o prazo venceu dia 27. Ah, não, calma, é março. É março. Não, então tá certo. Tá certo, perfeito. Acompanho. Tá certo o quê? Tá certo o Renan. Tá certo o Renan. Okay. Acompanho, presidente. Beleza, eu também acompanho, então acordo os membros colegiados por unanimidade de votos e não conhecer o recurso voluntário. Gente, essa sessão tem muito não conhecimento, né? Não é comum, não, né? Acho que é o terceiro ou quarto. Acho que é porque é online, né? Então são processos talvez antigos que... Eu acho que eu nunca peguei... Se eu peguei um caso de não conhecimento nesses 8 anos de cá... né? Ok, então vamos agora... Tá vendo? A Renata nem descansou. Agora a gente já vai para o 78, Itachi. Kokuzai, linear. Relatoria da Renata, novamente. Esse aqui é uma proposta de diligência. Eu vou direto aqui ao voto mais uma vez. Trata-se de declarações de compensação formuladas e transmitidas dia 29 de novembro de 2012, visando aproveitamento de COFINS, decorrente de decisão, aqui é um pouco diferente dos demais, que é decorrente de decisão transitada em julgado, em 24 de 2 de 2006, relatado nos autos do processo 1999-38004-523-9. No despacho decisório, exarado em 27 de 2 de 2011, a Delegacia da Receita Federal de Varginha, em Minas, tendo em vista o parecer SAORT, número tal, não homologou as compensações declaradas nas DECOMPs envolvendo o crédito no valor de R$ 116.880, decorrente do processo judicial já ventilado. Processo de habilitação do crédito, aí o número do processo de habilitação do crédito na Fazenda foi o final 2007-31. Ficou destacado o referido parecer que, da análise dos documentos que instruem os autos, especialmente a cópia do parecer SAORT 0732-2011, proferido nos autos de outro processo administrativo, final 9912, que tratou do acompanhamento dessa ação judicial, constatou-se que o interessado, mesmo tendo sido intimado, não apresentou os comprovantes necessários à análise e quantificação do crédito que foi por ele utilizado nas compensações. Em manifestação de inconformidade, o contribuinte diz que seu crédito restou comprovado no pedido de habilitação. Esse final de... Renata, é isso. Eu ia pedir para desligar. A Thaís, o Renan, a Cíntia e o Pedro. Desculpa. Tranquilo? Então, em manifestação de inconformidade, o contribuinte diz que seu crédito restou comprovado no pedido de habilitação no PA, a que eu me referi, 2007-31, final, né? Estando nos autos toda a documentação comprovatória, naqueles autos toda a documentação comprovatória de seu direito, de modo que as compensações devem ser homologadas. A DRJ manteve o despacho decisório, fundando-se no fato de que os pedidos de compensação, o ônus da prova do contribuinte, e que, no caso dos autos, não demonstrou a veracidade de seus créditos, não anexando aos autos nada que os legitime, sendo certo que o deferimento da habilitação por si só não tem o condão de validar as compensações efetuadas. Foi indeferido o pedido de diligência, uma vez que tal procedimento não se presta a suprir a inércia do contribuinte. Agora, em recurso voluntário, a recorrente repisa os argumentos de defesa, acrescentando a preliminar de decadência, só que aqui ela junta aos autos bastante documentos que podem vir a comprovar o crédito dela. Ela junta, além da memória do cálculo, comprovantes de pagamento, listagem de créditos, a própria DECOMP e toda a contabilidade, que é o livro Razão dos exercícios de 2002 a 2006. Pede que, em nome da verdade material, os documentos ora anexados sejam analisados e homologadas as compensações. Então, aqui, no processo administrativo, como todos sabem, reza o princípio da verdade material, eu faço aquele introito de sempre, e então eu chego a pedir a conversão do presente julgamento em diligência, para que intime a recorrente a apresentar, além daqueles documentos já apresentados, quaisquer outros documentos contábeis, fiscais, que sejam necessários a confirmar o crédito tomado pelo contribuinte,
e elaborar o relatório fiscal concluído, considerando os documentos de esclarecimentos apresentados, informados e trazidos pelo contribuinte, se estão de acordo com os documentos trazidos e com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento do presente recurso. Concluída a diligência, e antes do retorno ao CARF, intimar recorrente para que, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30 dias, e assim eu proponho a resolução. Então, aqui nesse caso, embora em impugnação ele não tenha trazido documento nenhum, a DRJ destaca esse fato, e agora, em recurso voluntário, ele repisa as alegações e junta vasta documentação que possa acarrear o seu direito creditório, e por isso eu propus a baixa do julgamento em diligência. Ok, Renata, acho que esse caso é semelhante àquele outro que o Carlos Alberto ficou vencido na diligência, né? Provavelmente. Acho que é uma situação semelhante. Não tinha trazido nada na manifestação e veio agora. Sim, e eu posso voltar. Algum esclarecimento, Carlos, que você gostaria? Não, tá claro. Okay. Então, Pedro, como vota? Com a relatora, presidente. Ok, Cíntia. Acompanha a relatora. Renan. Com a relatora. Carlos Alberto. Direitos. Perfeito. Sabrina. Com a relatora. Thaís. Acompanho. Eu também acompanho. Então, resolve os membros do colegiado. Aqui vai ser por maioria de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora. Vencido, conselheiro Carlos Alberto Esteves. Ok, só um segundo, por favor. Ok, então agora nós vamos para o 8081 do Pedro, manufaturação de produtos para alimentação animal Premix Limitada, relatoria do Pedro. Ele falou que são dois tipos diferentes, né, Pedro? Você vai querer Isso. começar com qual? Começar com 70... E 9. Vamos para o 80. Tá, o 80 e 81 tende a ser igual, né? Isso. Ok, então você tem a palavra, Pedro. Desculpa, eu estou confusa. Na pasta do Pedro estava tudo 81, 3 itens 81. Não? Eu peguei. Na sua pasta que eu peguei de manhã tinha 3 itens 81. 81, 81, 81. No meu também, estava escrito 81, 81, 81. Mas aí, 1, 2 e 3. Na hora que eu copiei, mas o número do processo está... Dá uma olhada aí se o processo... Não, é cópias. São 3 cópias. Cópia mas dá uma olhada aí que o número do processo, o 80, é 2014-12. Hã? 2014-67. É o final, entre parênteses, 1, que está o nome do arquivo? Esse 1, 2, 3 é cópia, Thaís. Quando ele copia 3 vezes, aí vai dando o número, a cópia. Então, acho que na hora que eu tentei alterar a nomenclatura dos arquivos, eu acho que saiu errado e copiou tudo. Os 3 comigo. Agora, o conteúdo está o mesmo dos 3, não? Aqui está 2014-67. O final o quê? 2005, não, 31? É diferente. O primeiro 2014-67, o outro 2005-31. Você vai aí no... 2014-12. No 2014-12, que é o 80, tem 80 da pauta. Entre parênteses 3, no fim. Isso, eu acho que eu tentei alterar o nome do arquivo, eu acho que saiu tudo igual, não fez alteração, como eu queria. Mas o conteúdo não foi afetado, não. Ok? Tá. Então é o processo que termina 2014-12. Tá? Ok. Por bem relatar os fatos, adota o relatório da decisão recorrida com os direitos da crédito. Trata-se de manifestação de conformidade apresentada contra despacho decisório, número tal, que indeferiu a compensação realizada por intermédio do
Perdecomp, número tal. É um pedido de diligência aqui, viu? A declaração objetiva compensar débitos fiscais com o alegado pagamento indevido ou a maior de PIS referente ao mês de janeiro de 2011, efetuado em 25 de 2 de 2011. O despacho decisório considerou improcedente o crédito informado no Perdecomp da seguinte fundamentação. Vamos ver aqui. Aí tem o crédito aqui, né, que tem o demonstrativo que ele passa aqui, certo? Aí, dando continuidade. O referido decisório está arrimado no seguinte enquadramento legal. Aqui tem enquadramento legal, né? Artigo 165 e 170 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 66, artigo 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 96. Cientificada a decisão em 18 de 6 de 2014, o interessado manifestou inconformidade em 25 de 6 de 2014, requerendo homologação da compensação pleiteada fundada em crédito oriundo de débito tributário de PIS, configurada a partir de informações contidas no demonstrativo de apuração das contribuições da conta. Certo? O contribuinte quantifica a sua manifestação de conformidade, o seu pretenso crédito através do quadro demonstrativo a seguir reproduzido. Okay? A contínua DRJ Fortaleza Ceará julgou a manifestação de conformidade do contribuinte como improcedente, tendo em vista que não havia valor pago disponível e a empresa não apresentou documentação suficiente para comprovar a certeza e liquidez do crédito pleiteado. Em seguida, devidamente notificada, a recorrente depois do presente recurso, pleiteando a reforma do acordo. Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os argumentos apresentados na sua manifestação de conformidade. Vamos ao voto. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, a razão pela qual dele se deve conhecer. Conforme antes consignado, o processo trata de recurso contra o indeferimento de pedido de restituição de PIS pago a maior no período de 1 do 11, com a compensação atrelada, sob os argumentos de que o suposto pagamento a maior estaria integralmente alocado a débito declarado em DCTF. Não foi apresentada documentação comprobatória da liquidez e certeza do crédito pleiteado. A referida decisão foi mantida integralmente na DRJ sob os mesmos fundamentos. No recurso voluntário, a empresa explica que o pagamento a maior de PIS foi decorrente de créditos oriundos da transferência de bens e abertura do estoque da empresa, Premix Zootecnica Limitada, cedida parcialmente pela recorrente em janeiro de 2011. Segundo informa, na data de 3 de 1 de 2011, foram lançados no razão analítico da recorrente os valores referentes à transmissão dos bens da empresa Premix Zootecnica Limitada, cedida parcialmente pela recorrente, referentes a produtos acabados, matéria-prima e material de embalagem, conforme cópia do livro Razão juntada nos autos, folha 212 a 222, e alteração contratual da recorrente formando cisão, seguida de incorporação. Conforme prescrito na legislação, a versão de bens e direitos em decorrência de cisão de pessoa jurídica domiciliada no país, considera-se hipótese de aquisição para fins do desconto do crédito, somente nos casos em que ele fosse admitido o crédito, o desconto do crédito pela pessoa jurídica fusionada, incorporada ou cindida nos termos do artigo 3º da Lei 10.637/2002 e 10.833/2003. Nesse sentido, dispõe o artigo 30 da Lei 10.856/2004, né? Eu considero essa aquisição para fins de desconto de crédito previsto no artigo 3º da Lei 10.637, 30 de dezembro de 2002 e 10.833 de 2003, a versão de bens e direitos nele referida em decorrência de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica domiciliada no país. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se somente nas hipóteses em que fosse admitido o desconto do crédito pela pessoa jurídica fusionada, incorporada ou cindida. A solução de consulta SRRF 8 de ZIT, de número 166, de 22 de julho de 2013, esclarece didaticamente o alcance e a finalidade da regra estipulada pelo artigo 30 da Lei 10.865 de 2004, em verbos. Eu vou ler ela para vocês aqui, que é interessante. Ao caso, né? Visando a efetividade desses créditos, de modo que a incorporadora
tenha permissão de utilizá-lo para desconto das contribuições por ela apurado, foi editado o artigo 30 da Lei 10.865, de 2004, pelo qual, que tem um texto que eu já li, né, seguindo. Percebe-se que o caput do artigo transcrito equipara a uma aquisição exclusivamente para fins de desconto de créditos previsto nos artigos 3º da Lei número 10.637, de 2012, e 10.833, de 2003, a versão de bens e direitos previstos nesse dispositivo em decorrência de fusão, incorporação e cisão de pessoa jurídica domiciliada no país. Dessa forma, o artigo 30 da Lei 10.865, de 2004, preenche a lacuna legislativa até então existente na Lei 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, e passa a permitir à pessoa jurídica incorporadora o desconto de crédito em relação aos bens e direitos transferidos a seu patrimônio com a operação de incorporação. Esse fato evidencia ainda o real alcance da permissão a que se alude. Trata-se unicamente da possibilidade de desconto de um crédito pela incorporadora, que, na realidade, originou-se em momento anterior, quando a pessoa jurídica incorporadora adquiriu bens ou incorreu em despesas referidas no artigo 3º das Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, que constituem fato gerador dos créditos. Não se trata, portanto, da apuração de novo crédito pela incorporadora, mas sim de permissão para que esta desconte crédito cujo fato gerador ocorreu preteritamente, certo? Como se observa, o artigo 30 da Lei 10.865, de 2004, ao equiparar a versão de bens e direitos a uma aquisição, teve por finalidade exclusiva permitir à empresa incorporadora utilizar os créditos apurados, mas ainda não utilizados, né, pela empresa incorporada, observados as demais restrições impostas pela legislação. No caso concreto, em vista dos dispositivos citados, a empresa, em tese, teria o direito a créditos apurados sobre as matérias-primas e material de embalagem, mas ainda não utilizados pela empresa incorporada. Nesse cenário, faz-se necessário que a documentação juntada pela empresa no recurso voluntário seja utilizada pela unidade de origem, seja analisada pela unidade de origem, a fim de confirmar a existência de crédito, com fundamento no artigo 30, Lei 10.865, de 2004. A empresa trouxe, então, o livro Razão, né, demonstrando a transferência desses créditos da incorporada para a incorporadora. Bem como ela trouxe também o contrato social, alteração do contrato social que demonstra a incorporação. Então, concluindo, diante das considerações, à luz do artigo 29 do Decreto 70.235/72, propõe a conversão do presente processo em diligência para que a Autoridade Fiscal de Origem, a DRF de Franca, São Paulo, realize os seguintes procedimentos: que a DRF intime o contribuinte a apresentar os livros contábeis, a documentação fiscal ou qualquer outra documentação necessária à comprovação da ocorrência da operação geradora do crédito ora analisado. Que a DRF analise a documentação já juntada aos autos de folhas 144 a 211, 212 a 222, e a obtida por meio de intimação, para verificar se é suficiente para comprovar o direito creditório pleiteado de acordo com os requisitos legais. Após o recebimento e análise da documentação, a autoridade fiscalizadora deverá elaborar relatórios sobre os fatos constatados, bem como os seus reflexos sobre o direito creditório pleiteado. E, por fim, elaborado o relatório, deve dar ciência ao contribuinte para a manifestação sobre o teor do relatório da diligência, retornando, então, o processo colegiado para julgamento. É como voto. Ok. O outro é exatamente igual, só que trata de COFINS. Tá, o 81, né? Isso. Alguns esclarecimentos, gente? Podemos ir para o voto. Então, como vota, Cintia? Pedro, só um instante. Sim, o Carlos quer falar. Pedro, o que ela trouxe na manifestação de conformidade? Ela trouxe o livro Razão com os lançamentos de acolhimento dos créditos, né, referente a matéria-prima, material de embalagem e produtos acabados. Eu não entendi direito porque ela botou produtos acabados, porque são produtos acabados. Sobre aquisição de produtos, não tem aquisição de produtos acabados. Não sei
Aí a fiscalização vai verificar isso, certo? Na diligência, vai esclarecer, porque ela incluiu aí, equiparando a aquisição à entrada dos produtos acabados. Entendeu? Obrigado. Ok. Mais algum esclarecimento? Então vamos para o voto. Cíntia? Acompanho. Silvio, Renan? Com o relator. Renata? Com o relator. Carlos Alberto? Acompanho. Sabrina? Acompanho. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Então resolve os membros do colegiado por unanimidade de votos converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator. Isso é o 80 e o 81. Vamos agora para o 79, Pedro. 79, né? 2005, 31. Deixa eu só confirmar aqui pelo conteúdo do voto se é ele mesmo. É o arquivo /02. É o 2005, 31, é esse mesmo, certo? Por bem relatório, se falta do autorrelatório da decisão recorrida com os devidos acréscimos. Trato presente processo de pedido de restituição de crédito de COFINS referente ao período entre fevereiro de 99 e maio de 2000, no valor de 63.204,93, sob a alegação de que seriam indevidos, pois a contribuição foi calculada levando-se em conta a totalidade das receitas, e não o faturamento. A DRF Franca, por meio do despacho decisório 117/120, deferiu a solicitação do contribuinte sob a alegação de que os recolhimentos já foram atingidos pela decadência, haja vista que transcorreram mais de 5 anos entre o pagamento e a formalização do ATO do artigo 168 do CTN, né, e artigo 3º da Lei Complementar 118 de 2005. Quanto ao mérito, indeferiu o pedido com base no fato de que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718/98 somente produziu efeito para o integrante da ação julgada. E por entender que a esfera administrativa não cabe analisar a constitucionalidade das leis ou a legalidade dos atos administrativos. A autoridade ACOA ainda entendeu que, mesmo que superados os autos acima, a interessada não faria jus à restituição, porque não apresentou a documentação comprobatória do pedido. Certo? Cientificada do despacho decisório, inconformada com o indeferimento de seu pedido, a interessada apresentou a manifestação de conformidade, folhas 124 e 157, alegando em resumo, quanto ao prazo para se postular a restituição, que, conforme jurisprudência do STJ, deve ser aplicada a tese dos 5+5, ou seja, a decadência daria após 5 anos, contados da homologação expressa ou tácita, nos termos do artigo 150 do CTN. Em relação à vigência do artigo 3º da Lei Complementar 118 de 2005, alega que o STJ também já decidiu que o disposto nesse artigo somente produziu efeitos após o decorrido 120 dias da sua publicação, e o seu pedido foi protocolizado anteriormente. Caso não se entenda assim, requer alternativamente que tome como dies a quo do prazo decadencial a data de julgamento do STF que declara a inconstitucionalidade do parágrafo 1º, artigo 3º da Lei 9.718 de 1998. Acrescenta que, ao proceder assim, a autoridade administrativa não estaria analisando a constitucionalidade da lei, pois a postulante não está pleiteando a declaração de constitucionalidade, uma vez que tal declaração já foi proferida pelo Supremo. Argumenta que, na hipótese de tributo declarado inconstitucional, o Conselho de Contribuintes admite como início de contagem do prazo decadencial a data da publicação do acordo proferido pelo STF em ADIM. A data da publicação da resolução pelo Senado Federal, pelo controle difuso, e a data da publicação de ato administrativo, estendendo os efeitos da inconstitucionalidade a terceiros. Alega que a publicação de resolução pelo Senado tornou-se dispensável, pois esta teria apenas tem um condão que lhe conferir publicidade, conforme entendimentos de ministros do Supremo e do STJ que cita. Assinala que, no caso concreto, como não foi publicada a resolução, a contagem do prazo decadencial nem sequer se iniciou, e que o Supremo já encaminhou ao Senado ofício informando a ocasião acerca do acórdão
que declarou inconstitucionalidade à hora tratada. Quanto ao mérito do pedido, reitera que não pleiteia a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da contribuição, mas apenas que se cumpra a decisão proferida pelo STF. Alega o decreto 2346/97, alega que o decreto 2346/97 estabeleceu de forma expressa em seu artigo 4º que, havendo declaração de constitucionalidade de norma de recurso extraordinário pelo STF, devem ser as autoridades administrativas a afastar a aplicação da referida lei. O parecer PGFN 948/98 também iria nesse sentido, bem assim o Conselho Contribuinte. Afirma que já hoje há uma proposta de edição de súmula vinculante sobre a matéria, cujo teor será deliberado futuramente. Quanto à alegação da autoridade ao de que faltariam os elementos de convicção, argumenta que, em respeito ao princípio da verdade material, ela deveria ter determinado a realização de diligência a verificar a apuração dos débitos. Ato contínuo, a DRJ Ribeirão Preto, São Paulo, julgou a manifestação de conformidade do contribuinte nos termos sintetizados na ementa do acordo recorrido a seguir prescrita. Aí foi considerado manifestação de conformidade improcedente e direito creditório não reconhecido. Em seguida, devidamente notificada, recorre ter repouso o presente recurso voluntário pleiteando a reforma do acordo. Este recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de conformidade. É o relatório. Vamos ao voto. O recurso voluntário é tempestivo, o voto é a resolução. E atende os demais requisitos de admissibilidade, a razão pela qual dele se deve conhecer. A matéria aqui discutida é costumeira neste colegiado, visto que todos aqueles que recolheram contribuições sociais ao PIS e à COFINS, com a base de cálculo ampliada pelo parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718, passaram a ingressar administrativamente dentro do interregno legal do direito à restituição, buscando reaver os valores pagos indevidamente. O direito creditório pleiteado pela empresa se refere a pedido de restituição da COFINS, atrelado a compensações referente ao período de fevereiro de 99 e maio de 2000, no valor de R$ 63.204,93, sob a alegação de que seriam indevidos, pois a contribuição foi calculada levando-se em conta a totalidade das receitas e não o faturamento. O referido pedido foi apresentado em 7/6/2005, no processo 1, folha 1 e 2. Visando comprovar o seu direito creditório, o contribuinte juntou ao seu recurso voluntário as declarações de RPJ contendo as receitas, DAFs pagos e planilha de apuração do indébito tributário, que indicam supostamente a existência de receitas financeiras na apuração da base de cálculo das contribuições sociais. A autoridade fiscal indeferiu integralmente o pedido de crédito sob os seguintes argumentos. 1. Os recolhimentos já foram atingidos pela decadência, haja vista que transcorreram mais de 5 anos entre os pagamentos e a formalização do pedido, a teor do artigo 168 do CTN e artigo 3º da Lei Complementar 118/2005. 2. A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da 718/98 somente produziu efeitos para integrantes da ação julgada e por entender que à esfera administrativa não cabe analisar a constitucionalidade das leis ou a legalidade dos atos administrativos. E a autoridade fiscal ainda entendeu que, mesmo que superado os óbices acima, a interessada não faria jus à restituição, porquanto não apresentou a documentação comprobatória do pedido. Em vista de que os dois primeiros fundamentos tratam de aplicação de súmula do CAF e declaração de constitucionalidade de dispositivo de lei pelo STF, a única matéria que merece maior esclarecimento antes do julgamento é a última, atinente à documentação comprobatória do crédito trazida aos autos. Conforme se observa, a recorrente trouxe a cópia das declarações de PJ dos anos 99 e 2000, né? Folhas 28 a 87, nas quais é possível identificar que a empresa oferiu receitas aparentemente fora do conceito do faturamento, por força do recurso extraordinário 585 e 235, julgado sobre a sistemática da repercussão geral, a exemplo das rubricas contábeis, né, juros ativos, aplicação a juros fixos, né, folhas 8 e 9.
Trouxe também planilhas nas quais discrimina os valores pagos, a maior da contribuição, que são objeto do pedido de restituição. Tal documentação sugere que a recorrente possui o direito creditório pleiteado, porém ainda não é suficiente para atestar com certeza a existência do direito, pois os valores informados em planilha carecem de confronto com os livros contábeis e fiscais pela autoridade fiscal para confirmação. Diante dessas considerações, à luz do artigo 29 do Decreto 70.235/72, propõe a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem, a DRF Franca São Paulo, realize os seguintes procedimentos. É que a DRF intime o contribuinte a apresentar os livros contábeis e documentação fiscal necessária à identificação da natureza da receita que compuseram a base de cálculo das contribuições sociais, PIS e COFINS do período cuja restituição pleiteia ao recorrente. Que a DRF analise a documentação juntada aos autos nas folhas 9 e 228 a 115 e é obtida por meio de intimação para verificar se é suficiente para comprovar o direito creditório pleiteado. Após o recebimento e análise da documentação, a autoridade fiscalizadora deverá elaborar relatório discriminando a parcela da base de cálculo correspondente às receitas excluídas por força do recurso voluntário RE 1585-235, julgado sobre a sistemática da repercussão geral, calculando o valor do tributo correspondente, bem como os reflexos sobre o direito creditório pleiteado. 4. Após a análise da documentação, a autoridade fiscalizadora deverá elaborar relatório conclusivo sobre o direito creditório. E 5. Elaborado o relatório, deve-se dar ciência ao contribuinte para manifestação sobre o teor do relatório de diligência, retornando o processo a este colegiado para julgamento. É como voto. Ok, Pedro. Proposta de diligência do relator. Algum esclarecimento? Não? Podemos ir para o voto. Então, Cíntia. Acompanho. Renan. Correlator. Renata. Carlos. O relator. Sabrina. Acompanho. Thaís. Ai, presidente. Eu acho que eu divergiria aqui para negar provimento, porque no despacho decisório ele fala primeiro da decadência, depois do faturamento, depois da situação fática. Ele fala, ainda que não tivesse decaído, ainda que a questão da inconstitucionalidade seja boa, a situação fática não trouxe prova do direito postulado, né? Me traz outros elementos de convicção que demonstrem a composição efetiva, etc. Daí ele não apresentou na manifestação, só apresentou a DIPJ e a planilha. Daí na decisão do DRJ ela falou de novo no final. A DRJ não fala sobre as provas do que o que ele deveria trazer. Ele não nomeou. Ele não nomeou mesmo as provas. Mas eu achei que no despacho tá... Porque ele fala assim, contudo, ainda que o direito postulado substituísse o crivo quanto ao prazo decadencial e ao alcance do conceito de faturamento, ele não se revelaria nítido para a documentação que integra o presente processo. Nesse caso, seria misto em apresentar outros elementos de convicção que demonstrem a composição efetiva do que se considera incluído indevidamente na base de cálculo da contribuição. E daí que eu ia te perguntar, na verdade, eu deveria ter feito antes, presidente, desculpa, só para esclarecer, essa planilha, essa DIPJ, estavam desde lá de trás? A planilha, não, eu trouxe só em sede de recurso voluntário. Ele fez uma planilha bem detalhada sobre as receitas dele. Então, essa planilha não foi. Tá, essa planilha da DIPJ, a fiscalização não olhou lá atrás, quando ela fez essa afirmação aqui no despacho decisório. Não, foi trazida só no... Na verdade, não foi falado para ele também, lógico que é uma falha do contribuinte, né? Mas não foi falado, tanto no despacho decisório quanto na decisão do DRJ, quais seriam os documentos hábeis para se comprovar, como normalmente a DRJ fala, né? Que são os livros contábeis, fiscais e tal.
Aí ele, no entendimento dele, ele trouxe esse material aí. Mas eu achei bem detalhado, assim, a planilha que ele fez. Tá, não, se o relator ficou na dúvida, eu vou acompanhá-lo, presidente. Ok. Eu também vou acompanhar, então resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator. Agora a gente volta para a Renata, para o item 82, INDAB, Indústria Metalúrgica. Renata? Vamos lá. O relatório é bem curtinho, eu até falo dele um pouco mais de forma robusta ao longo do voto, então vamos a ele. É mais um caso, presidente, de não conhecimento. No sentido, o recurso é tempestivo, porém dele não conheço. Trata-se de pedido de ressarcimento, formulário transmitido no dia 6 de outubro de 2006, visando o aproveitamento de crédito de IPI, relativo ao terceiro trimestre de 2006, no valor de R$ 53.835,28. Em 1º de novembro de 2010, mediante despacho decisório de folhas 16, a DECOMP 7359, final, objeto deste processo não foi homologado nos seguintes termos. Aí tem aqui, né, a parte dispositiva do despacho decisório, reconhecendo aqui integralmente o direito creditório, que não foi suficiente para homologar todas as compensações, inclusive essa objeto de análise. A recorrente aduziu manifestação de conformidade que o crédito a que faz jus é superior ao requerido, razão pela qual seria necessário efetuar a retificação do pedido original por meio de apresentação de um PED-DECOMP retificador. A DRJ, em resumo, não reconhece a manifestação de conformidade, tendo em vista e entender ser incabível neste momento processual o pedido de retificação da PED-DECOMP. Em recurso voluntário, o recorrente alega que não há que se falar em inexistência de litígio, já que houve resistência por parte do contribuinte, tornando a matéria controversa na forma do artigo 17 do PAC, devendo a manifestação de conformidade ser analisada. Sobre o pedido de retificação da PED-DECOMP, aduz que a Receita Federal possui todos os dados e documentos comprobatórios quanto ao saldo de crédito do contribuinte face às obrigações acessórias, tendo, portanto, base para analisar o pleito e deferi-lo na íntegra. Vejamos, na análise do despacho decisório de folhas 16, é claro que o crédito requerido pelo contribuinte foi integralmente deferido, gerando, no entanto, homologação parcial da DECOMP vinculada ao pedido de ressarcimento, tendo em vista que o crédito informado não seria suficiente para compensar todos os débitos informados. O contribuinte, por outro lado, informa que possui um crédito maior do que aquele que foi solicitado no PER, e diz que esse deveria ser retificado, possuindo a Receita Federal, tendo em vista todos os dados a ela disponíveis, avaliar o crédito realmente existente e homologar integralmente as compensações. Ressalta-se que a contribuinte não traz aos autos nenhum documento que comprove o seu equívoco. Sobre a possibilidade de retificação do PED-DECOMP no curso do processo administrativo, entendo em regra que não cabe ao CARF, nem mesmo à DRJ, avaliar tais solicitações, tendo em vista a existência de procedimento próprio para tal. A Cíntia caiu? Ela ficou preta? Então, tudo bem. Avaliar, tendo em vista a existência de procedimento próprio para tal, devendo ser efetivado, inclusive, antes do despacho decisório, razão pela qual tais requerimentos escapam à competência do contencioso tributário. O procedimento para se buscar eventuais justificações ou pedido de ressarcimento ou compensação na época da transmissão da PED-DECOMP analisada era o previsto nos artigos 43, 56 e 57 da IN 600 de 2005, que abaixo reproduz. Nesse sentido, destaco o acordo 30.01000.942, relatoria do conselheiro Luiz Felipe de Barros Resch, publicado em 22/10/2009, no seguinte sentido: cancelamento ou retificação de PED-DECOMP somente são admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio de documento retificador ou do pedido de cancelamento, e cabe e desde que fundados em hipótese nas inexatidões materiais verificadas no preenchimento de referido documento. Nesse mesmo sentido, o acórdão 30.03000.177
do conselheiro Marcos Antônio Borges, publicado agora em 2019, cuja emenda abaixo reproduz que a retificação e o cancelamento da PEDECOMP inclui na competência da autoridade administrativa da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição e não é matéria de contencioso administrativo. Contudo, ressalvo que, em caráter de exceção, se o erro de preenchimento for erro material crasso, de fácil constatação, é devidamente comprovado pelo contribuinte, tal regra pode ser flexibilizada em nome da verdade material, da celeridade e da economia processual, princípios esses perseguidos pelo contencioso fiscal dentro de uma administração pública eficiente, o que também encontra permissivo no parecer normativo POSIT número 8, de 2014. Essa flexibilização em nome da verdade material já foi objeto, inclusive, de análise por esse colegiado no acordo 3402007534 da relatora Laís de Laurentins Galcovitz, publicado em 19/8 agora de 2020, cuja emenda abaixo reproduz. Todavia, não é esse o caso que se verifica nos autos. Frise-se que a contribuinte não apresenta nenhum elemento probatório que justifique o seu equívoco quanto à eventual existência de crédito a maior. Com efeito, reitero o posicionamento da DRJ de que não há nos autos de litígio a compor, já que o crédito requerido pela contribuinte foi integralmente acatado pela DRF, como visto no despacho decisório, sendo certo que eventual saldo credor deverá ser pleiteado pelo sujeito passivo de acordo com o procedimento próprio acima referenciado, e não no bojo deste procedimento administrativo. Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário. É o meu voto, presidente. Ok, Renata. Aqui para mim, eu acho que a única dúvida que eu fico é: será que não seria o caso de conhecer para negar provimento, já que a DRJ não conheceu, o contribuinte recorre justamente do não conhecimento, e nós recebemos esse recurso dizendo: contribuinte, eu estou conhecendo seu recurso, mas está certa a DRJ, portanto eu nego o provimento. Não seria o caso de conhecer para negar? Por favor, os especialistas em direito processual me ajudem. Mas não está parecendo que seria esse o caso. Eu estava pensando justamente isso. Eu estava até olhando aqui o recurso voluntário, porque, assim, tá sofrível mesmo a questão da prova e de que ele deveria ter direito a qualquer coisa aqui, porque não é material, não tem nada aqui. Mas o que ele alegou no recurso voluntário, né? E ele traz uma argumentação, né, sobre o conhecimento, a possibilidade, e que existe litígio sim, e você contestou tudo isso, né, assim, com razão, né, trazendo aqui os argumentos. Então, acho que, como o Renan falou, conhecer é provimento. Isso. Talvez devesse conhecer parcialmente, só no tocante ao não conhecimento da DRJ, e na parte conhecida, negar provimento. Talvez seria a mais própria, mas para se conhecer em parte, qual seria a parte conhecida? Ou não conhecida, ele traz também o mesmo argumento da DRJ, de pedido que ele está pedindo a retificação do PEDECOMP? Não, ele traz um monte de coisa aqui no recurso voluntário. Ele fala de ato administrativo, ele cita o Celso Antônio Bandeira de Mello, ele cita 9.430, uma bagunça aqui, entendeu? Ele fala dos documentos anexados, só que daí você vai olhar cópia do acórdão recorrido e cópia do contrato social da recorrente. Assim, é um recurso totalmente que não demonstra o que deve ser demonstrado, mas tem uma argumentação, né? Foi posto o motivo. Todos os argumentos também. Então, eu conheceria e negaria provimento. E, na verdade, eu não sei se seria em parte, porque um é pressuposto do outro, né? O conhecimento e o mérito. Não são... Eu não vejo muito como separar, assim. Verdade. Eu tendo a concordar, sim, com vocês. Então, se for... Eu conheço e nego o provimento, então, ao recurso voluntário. Os termos dedilhados. Daí talvez precisasse fazer um ajustezinho, porque você fala no voto, né, da competência da Receita, para falar de retificação e tal, em um parágrafo, falar
É que aqui, se foi posto o litígio dessa forma, eu estou combatendo os argumentos e afastando. Assim. Vai retificar, Renata? Sim? Ok. Só lembrando, Renata, que conforme consta no regimento, né, o relator retificando o voto em sessão, a gente não está vendo o voto. Então, você tem um prazo regimental, né, que são 30 dias, para fazer o seu voto e formalizar o seu voto. Né? Então, Na verdade, a fundamentação é idêntica, né? Sim, mas é uma reformulação do voto, né, de qualquer maneira. Né? Não tem nenhum problema, só para deixar isso claro. Né? Isso é previsto no regimento do CARF. A possibilidade do relator retificar o voto em sessão. Só como a gente não está vendo o voto, né, aí lá fala expressamente que você tem, né, 30 dias para formalizar o voto, não sei o quê, que é um voto que a gente... É exatamente esse. Eu só mudei o dispositivo. Quanto muito eu vou agregar essa questão de que eu estou conhecendo para refutar aqueles argumentos na forma que Thaís sugeriu. Ok. Mas não deixa de ser uma retificação. O que você pode fazer, não tem problema. Okay, então, a relatora vai retificar o voto, nesse sentido, a conclusão, e vai negar provimento ao recurso voluntário. Então, como vota, Pedro? Eu acompanho a relatora com essas alterações. Cíntia? Acompanha a relatora. Renan? Com a relatora. Carlos Alberto? Acompanho. Sabrina? Acompanho. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, a gente fecha a pauta da tarde de hoje. Agora nós vamos voltar para o caso, item 73 da pauta, EGL, que ficou em vista de mesa. Né? Vista de mesa, tanto a Cíntia quanto a Thaís ficaram com algumas questões. Originalmente, a relatora não conhecia o recurso voluntário. Então, a discussão era, será que ele não trouxe fatos, novas argumentações com base na decisão recorrida, que aí se já ia o conhecimento e a análise dessas questões? Antes só de continuar a conversa, eu fiz 2 parágrafos a mais aqui. Eu posso ler para a turma? Antes das conselheiras Cíntia e Thaís se pronunciarem? Pois não, pode sim. Então, só acrescentei que, nada obstante essa questão da preclusão, nesse ponto não tem nada diferente, só entende ressaltar que o direito creditório do contribuinte foi integralmente reconhecido no despacho decisório, razão pela qual não há mais o que se discutir no presentes autos. Não teria sequer litígio a ser composto. Frise-se que o argumento novo trazido pelo contribuinte como visto diz respeito ao débito e não ao crédito. Disse que houve erro material no tocante à indicação do débito a se compensar e quanto a esse ponto, por se tratar de retificação de deponto, que é exatamente o caso anterior, não cabe a este colegiado avaliar. Nesse sentido, é a lição do parecer número 2 de 2016, né? E desta forma, também por esse motivo, não mereceria ser reconhecido o recurso voluntário. Então, eu estou dando 2 pontos pelos quais eu não conheceria, além daquele que eu já me manifestei. Ok. Pronto. Só essa consideração que eu queria falar. Eu fiz algumas observações aqui, algumas anotações, que eu conseguia abrir o processo e analisar. Sim. Tá? Aqui, o motivo bom, a própria conselheira relatora acabou de colocar, né? O motivo do indeferimento constante no despacho decisório que ela foi homologado o crédito original informado, tá? Mas foi reconhecido, mas foi homologado parcialmente, porque não tinha débito, os débitos estavam superiores, não tinha crédito suficiente. O argumento da manifestação de inconformidade, ele cingiu-se aqui são 2 parágrafos que ele mencionou aqui, ó. A totalidade das receitas auferidas referem-se a receitas financeiras tributadas à alíquota zero, né? E com isso não foi possível demonstrar o crédito em DCTF, visto que o programa não permite o preenchimento do débito igual a zero. Ocorre que houve pagamento, gerando assim um crédito no valor total do DARF, que foi compensado pelo PERDICOM. Ele tratou especificamente do crédito. E, como já mencionado agora pela conselheira relatora, a DRJ,
ela observou exatamente isso. A interessada, ela defende a procedência do crédito, aqui eu estou lendo alguns excertos da decisão da DRJ, nas folhas 31. A interessada, ela defende a procedência do crédito pleiteado, porém nada se manifesta quanto ao fato do crédito ser insuficiente para a quitação do débito declarado. Verifica-se que a atualização informada do débito a ser compensado não respeitou a legislação de vigência, razão pela qual o crédito reconhecido revelou-se insuficiente. Aí ela faz uma abordagem aqui com relação à instrução normativa número 900/2008, e ela conclui aqui que o débito a compensar também sofreu a incidência do acréscimo, né? E com o crédito atualizado de 31.240,27, como é insuficiente para quitar o débito no valor de 41.140,30, o valor total do crédito foi imputado ao débito proporcionalmente, restando o saldo devedor. Aí veio o recurso voluntário, e resumindo também aqui, o que ele tratou no recurso voluntário? Ele entrou no débito, né? Bom, então, aí ele fez uma abordagem com relação ao débito e mencionou aqui, comprovaremos através da documentação contábil e fiscal que o período de apuração do débito é do ano de 2009 e não de 2008, como foi preenchido no DICOMP. Mas só que, na manifestação de inconformidade, ele não falou nada disso. Ele não mencionou nada sobre isso. Ou seja, a decisão da DRJ, ela não abordou nenhum fundamento superveniente, ela simplesmente analisou o despacho decisório, né, e a motivação do indeferimento, né, do saldo remanescente. E ela tampouco trouxe algum fato novo que seria passível de permitir que a contribuinte abordasse, somente em recurso voluntário, a matéria de defesa que já era do seu conhecimento, ou deveria, né, ser do seu conhecimento, por ocasião da interposição da manifestação de inconformidade. Então, aqui não está presente a regra do parágrafo 4º do artigo 16, que fala que ela tem que se manifestar na impugnação, né, e não pode fazer em outro momento processual, a menos que refira-se a fato superveniente ou contrapor razões posteriormente trazidas aos autos. Então, como a DRJ apenas analisou o motivo do indeferimento do despacho decisório, eu não considero que isso seja uma razão posteriormente trazida aos autos, muito menos fato novo. Por este motivo, é corretíssima a decisão da relatora. Ok, Cíntia, obrigado. Agora vamos às considerações da Thaís, né? Thaís, você fez a análise. Obrigada, presidente. Eu vou ser muito sincera com o colegiado. Eu não estou conseguindo acompanhar o raciocínio de vocês com esse processo. Eu não entendi o que está acontecendo nesse processo, que está, assim, para mim é tão sempre o que a gente vê, e que, na verdade, esse processo aqui, o que poderia ter sido lá atrás feito nele? O contribuinte tem alegado nulidade do despacho decisório. Por favor, abram o despacho decisório eletrônico de folhas 17. É aquele despacho eletrônico básico, padrão, não há crédito suficiente. Fim. Não tem uma planilha, acostada. Não é que não tem explicação, não tem uma planilha demonstrando esses números. E isso nunca foi feito. Normalmente, quando tem o despacho decisório, normalmente, alguma hora depois, aparece ali uma informação fiscal, né? Jogadinha, explicando o que aconteceu ali. Aqui não tem isso, tá? Então, qual que é a motivação que foi repetidamente falada? Qual que é a motivação do despacho? O crédito é insuficiente, fim. Não explica esse número, não explica por que em nenhum segundo, nenhuma planilha, em nenhum cálculo. Tá? Diante disso, o que o contribuinte fez? Manifestação de inconformidade. Falando, eu tenho crédito. Você está falando que eu não tenho, eu tenho. E o crédito é oriundo disso e disso. Fim. Daí vem a DRJ. E começa a explicar. Qual que foi o motivo do crédito não ser suficiente? Que não estava em nenhum lugar do processo até agora. Qual que é o motivo do crédito ser insuficiente? O motivo é que você atualizou o crédito, porém não atualizou monetariamente o débito que você está compensando. Então, esses R$ 31.240,77, que estão lá na sua declaração de compensação, eles não são suficientes para abater o débito, porque você esqueceu de atualizar o débito. Tá? Então, gente, não tem nada de contribuinte falando problema de
trazendo, querendo discutir débito aqui, tá? E daí o que ele vem falar no seu recurso voluntário? Vem responder ao que disse a DRJ, fala, realmente, né, tem uma questão aqui do débito. E qual que é o problema do débito? Foi que eu, na hora que eu fiz o meu PERDComp, eu escrevi lá que o débito era de 2008, mas é de 2009. Esse processo é sobre erro material. Eu acho que ele veio nesse bloco de processos da Renata sobre erro material em PERDComp. Então, diante do que ele ficou sabendo, em razão da decisão da DRJ, ele fala, realmente, agora eu entendi, ficou essa diferença, e a diferença é porque eu, equivocadamente, ali na hora de falar do meu débito, falei que ele era de 2008, só que ele é de 2009. Então, essa correção que você está falando que eu teria do meu débito, não tem que ter. Então, o meu crédito é suficiente para bater esse débito, tá? E ele traz um monte de documento no recurso voluntário, porque parece que isso é de... Não lembro, que eu não estou conseguindo abrir de novo o volume 1, mas tem uma farta documentação para demonstrar esse erro com relação ao ano, e que demonstraria justamente que não há necessidade de correção do débito, e, portanto, o crédito é suficiente, sim. Então, sinceramente, para mim é um processo comum, como que a gente sempre vê aqui, que ele foi acontecendo, ele tem uma história, e agora a gente vai ver aqui se o crédito é suficiente ou não. Por isso, presidente, eu gostaria de propor uma diligência, tá? Porque parece que é simples, né? Assim, é só o 8 e não o 9, 2000 e 2009, mas tem toda uma documentação por trás disso, e eu acho que, assim, a gente fazer isso rápido aqui em julgamento não seria pertinente. Então, eu converteria esse julgamento em diligência para que a unidade de origem olhasse essa documentação para ver se realmente houve um erro material na hora da transmissão da PERDComp, portanto, não há atualização do débito, portanto, o crédito é suficiente, sim, para fazer a compensação pretendida desde o começo. Tá? Ok, Thaís, vamos voltar então à diligência suscitada pela Thaís. Você gostaria, então, Renato? Eu queria também colocar meu posicionamento. Para mim também não sei, porque está gerando tanta controvérsia, apesar de entender exatamente o oposto da Thaís, eu também não acho que, eu também não acho que deveria ter tanta controvérsia nesse processo. Veja bem, o contribuinte, bom, primeiro que para ser bem sincero, eu não sei o que foi essa manifestação de conformidade, eu não consigo nem entender o que o contribuinte queria. Mas, o primeiro ponto, da questão do despacho decisório. Por que o despacho decisório tem só informando, olha, seu crédito é insuficiente? Porque tudo que o contribuinte pediu foi deferido. É simplesmente por isso. Ele chega ao fisco e diz, fisco, eu tenho um pagamento de 50 mil. O fisco, ok. Mas então a decisão do DRJ está errada, né? Não está. É porque, apesar de ter sido deferido todo o crédito que ele pediu, ele declarou um débito maior. É simplesmente esse o problema do processo. Tudo que ele pediu de crédito foi deferido. E aí agora, em recurso voluntário, mudando completamente da manifestação de conformidade, eu não consigo nem dizer se mudou completamente, porque eu não consigo nem entender essa manifestação de conformidade. Agora, em recurso voluntário, ele diz, olha, o meu débito, na verdade, eu declarei de 2009. Contribuinte, isso não é o litígio. Em nenhum momento o fisco veio questionar o seu débito para dizer, olha, o débito está errado, o débito... Não. O que ele declarou, o fisco, tudo bem. Eu estou lhe dando integralmente seu crédito e vou compensar o débito que você declarou. Agora, já tem aquela outra nossa divergência com relação à possibilidade de discutir o débito ou não. Sim, então, se aí é o ponto que chega. Aí o fisco diz, contribuinte, se você errou na sua declaração, corrija. Ou, se não pode mais corrigir, como é o caso, peça a revisão de ofício. Isso é o que está no parecer normativo 8 de 2014. Eu não consigo admitir a apreciação desse processo. Também não sei por que está gerando tanta confusão. Eu até entendo que após aquele acórdão da primeira turma, né, da Câmara Superior do CARF, essa questão ficou muito dual, né? Ou é débito, ou é crédito. Eu acho que antigamente a gente nem prestava tanta atenção a isso, mas depois daquela decisão acabou que isso virou meio que um ponto que chama muita atenção. Mas nesse caso, para mim, não tem litígio. Eu nem falaria tanto da preclusão, talvez fosse um argumento subsidiário, porque, sendo bem sincero, eu não consigo entender o que foi essa manifestação de conformidade. O ponto, para mim, principal disso seria que o contribuinte quer
uma revisão de ofício dentro do CARF. Isso, para mim, não é possível. A questão, então, vai ser realmente, concordo com você, a nossa divergência anterior, que a gente já discutiu nesse processo, sobre a possibilidade de falar sobre o débito ou não. Que daí tem a decisão lá da EDELI, da Câmara Superior da primeira turma. Isso. Ok. Alguém gostaria de fazer mais alguma manifestação? Eu. Posso falar? Sim. Tá. Ontem nós julgamos um caso, inclusive, da Renata, em situação semelhante, em que ela não conheceu, por preclusão, o argumento da denúncia espontânea, e não conheceu porque foi concedido todo o crédito. Eu entendo que é a mesma situação, foi concedido todo o crédito, aí na DRJ curou, não, mas essa aqui, a diferença é a correção do débito. E aí agora ela vem discutir. A única diferença é que ontem o contribuinte falou sobre denúncia espontânea, hoje está falando aqui sobre outros argumentos. E o colegiado, inclusive, acompanhou por unanimidade, justamente por não conhecer, né, o argumento da denúncia espontânea, por preclusão, né, e ausência de litígio, porque aqui foi concedido todo o crédito. Eu não vejo também, porque de tanta discussão, geralmente a gente, né, como a Thaís mencionou, não, mas tanto se busca a verdade material, mas para se aplicar a verdade material, primeiro, tem que ter um contexto mínimo probatório, e segundo, não pode esbarrar em nenhum tipo de preclusão, porque a gente não está aqui também para suprir falha, assim como não estamos aqui para suprir falha de auto de infração, não estamos aqui para suprir deficiência de defesa. Então, é só esse argumento. Ok. Mais alguém gostaria de manifestar? Thaís, você mantém a sua proposta? Eu mantenho, presidente. Acho que vou ficar vencida, né? Daí a gente vota o mérito. Tá. Então, proposta de diligência da conselheira Thaís. Pedro? Eu concordo com o Thaís que não houve inovação na recursos voluntários, certo? Essa matéria da correção de débito foi suscitada, só surgiu no acordo da DRJ, mas entendo que não cabe esse colegiado analisar essa retificação de ofício da PERDECOMP, do débito declarado em PERDECOMP. Eu acho que o contribuinte que teria entregue uma PERDECOMP retificadora. Então, eu sou contra a diligência, por causa dessa motivação. Ok. Cíntia? Com as observações que eu já fiz, eu também sou contra a diligência. Ok. Renan? Contra a diligência. Ok. Renata? Relatora. Não, mas a diligência não é dela. Você é contra? Estava na dúvida se eu ia votar com relação a esse fato. Eu sou contra a diligência. Ok. Carlos? Contra. Ok. Sabrina? Contra a diligência. Tá, ok. Eu também sou contra, Thaís. Eu acho que a questão do Renan também deixou claro. A questão do débito, né? Essa questão do débito, não, essa questão do débito, ela acho que fechou bem esse ponto. Então, até a retificação, que o acréscimo no voto que a Renata fez, acho que foi bem pertinente. Eu acho que essa questão deveria ter sido trazida e ela trouxe agora. Então, vencida a conselheira Thaís quanto à proposta de diligência. Então, agora votando ao voto da Renata, não conhecimento. Pedro? Ela não está conhecendo o recurso. Não conhece o recurso. Ela trouxe dois argumentos, né? A preclusão e a questão da inexistência de litígio, porque aqui ela está trazendo o débito, né? Na verdade, no recurso voluntário é um questionamento quanto ao débito. Ok. As observações que eu fiz, eu vou acompanhar a relatora, já que ela acrescentou o segundo argumento. Ok. Cíntia? Com a relatora. Ok, Renan? As únicas observações que eu faria seria essa questão de constar também na ementa, né, a questão do débito, porque para mim esse seria o ponto principal. A preclusão talvez seria
um tema subsidiário para mim. Eventualmente, se eu fosse relator, talvez eu nem colocaria. Mas, nessas formas, eu acompanho a relatora. Ok. Carlos? Com a relatora. Renata, não deu para ouvir o que você falou, viu? Está no mudo. Eu vi que você falou alguma coisa. É que não, só para dizer, o Renan, que já foi incluído, inclusive, esse outro ponto junto à preclusão. Ok? Na ementa, você disse. Tá. Ok, então o Carlos acompanha a relatora. Sabrina? Com a relatora. Thaís? Então, presidente, como é que eu faço agora? Eu vou dar provimento, seria um provimento ilíquido, assim. Divirjo para dar provimento. Provimento? Para avaliar. Não, você não daria, você daria para conhecer, nós não estamos dando provimento. Para conhecer. Aqui nós estamos julgando é o conhecimento. Só que daí eu não posso só julgar para conhecer, né? Eu preciso julgar para conhecer e dar ou negar provimento, não é? Eu posso julgar só para conhecer. Não precisa nem de declarar. Se você quiser declarar voto, sim, você pode. Nós estamos julgando conhecimento. Então, no caso, você fala assim: eu divido do voto da relatora. A relatora não analisou o mérito. Então, você não precisa de concordar ou discordar dela, porque você não sabe qual que é a análise dela do mérito. Então, tá. Então, melhor ainda. Então, eu só divirjo para conhecer. Ok, então, Thaís diverge. E eu acompanho a relatora nesse caso. A questão do débito é fundamental e bem destacado pelo Renan, já há algumas sessões, né, que o Renan traz essa questão, e lá no grupo dos conselheiros também ele já debateu isso aí quando surgiu aquele caso. Né? Então, sim. Então, acordo os membros do colegiado por maioria de votos. Como é que é? Como é que a gente coloca a questão da diligência, Thaís? Me ajuda aí. Acordam os membros do colegiado por maioria de votos e não conhecer o recurso voluntário. Bom, mas eu queria antes da diligência. Então, você quer falar antes? Eu ia falar depois. Vencida a conselheira Thaís, na sua proposta de diligência e quanto ao conhecimento. Tá, beleza. Então, acordo os membros do colegiado por maioria de votos. A gente não colocava primeiro o julgamento da diligência? Isso, é por isso que eu coloquei. Eu acho que a gente primeiro falava suscitada a proposta de diligência pela conselheira Thaís. Não, aí eu não posso já colocar assim. Eu coloco acordo, a decisão. Acordo os membros do colegiado por maioria de votos. 2 pontos. 1. Rejeitar a proposta de diligência. Isso. A proposta de diligência suscitada pela conselheira Thaís. Não, peraí, então é em, né? Acordo em. Acordo os membros do colegiado, que a gente falei não, então é em rejeitar. Em rejeitar a proposta de diligência. A proposta de diligência suscitada pela conselheira Thaís de Laurentiis Galcove. Você não copia e cola meu nome, não? Você escreve? Dá muito trabalho com o pessoal, né? Rejeitar a proposta suscitada vencida a conselheira Thaís de Laurentiis Galcove. Talvez tenha faltado um por maioria de votos, não antes? Não, eu já coloquei tudo por maioria de votos. Por maioria de votos. 2 pontos. 1. Em rejeitar a proposta de diligência suscitada pela conselheira Thaís de Laurentiis, vencida a conselheira Thaís de Laurentiis. E 2, em não conhecer o recurso voluntário. A mesma coisa que eu copio, né? Que também bobo 2 vezes eu não sou, né? Vencida a conselheira Thaís de Laurentiis. Okay. Minha mãe não sabe escrever meu sobrenome até hoje, esse último aí. Eu não consigo dar Maísa ainda, que eu não sei, eu sempre confundo. Bitongo, Depitongo, Bitondo. O de solteira dela. O do meio, né? Tem que escrever tudo, né? Então, mais uma vez, gente. Então, acordo os membros do colegiado por maioria de votos. 2 pontos. 1, em rejeitar a proposta de diligência suscitada pela conselheira Thaís, vencida a conselheira Thaís. 2, em não conhecer o recurso voluntário, vencida a conselheira Thaís. Ok? Renata está muda de novo. Então, agora é só fazer uma observação, gente. Então, com isso encerramos, então,
a nossa sessão de julgamento do dia 15 de dezembro de 2020. Eu peço, então, a Patrícia para encerrar a gravação.